Fala Tricolada, tranquilinho, Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal da família Tricolor, que tem vídeos todos os dias. Por isso que é importante você se inscrever e após se inscrever, clica no sininho para receber as notificações. E se você deixar um like, vai me ajudar bastante na divulgação desse pré-jogo aqui, desse vídeo que você está assistindo. Então deixa aquele like, dá essa ajuda que vai ajudar bastante. Vamos falar de Fluminense e Barcelona, quartas de finais da Taça Libertadores. A gente tem que deixar um pouquinho de lado os problemas, deixa para pegar os problemas de volta depois, para gente tentar resolver a vida do Fluminense. Problema com o treinador, administração do clube, esse negócio todo. Agora toda a torcida do Fluminense tem que estar focada nesse jogo de quartas de finais, jogo de ida entre Fluminense e Barcelona de Guayaquil. Jogo complicado. Jogo fora de casa, todo mundo sabe que critério de desempate é um gol na casa do adversário. A gente não pode dar mole do Barcelona fazer um gol no Maracanã, porque, repito, é critério de desempate. Então vamos estar focados nesse jogo, torcendo. O Fluminense vem com modificações, jogador importante barrado, retornos importantes. Não é só um retorno, não, tem dois ou três retornos aí para a equipe titular, que não jogaram na última partida pelo Campeonato Brasileiro, no jogo contra o América de Minas Gerais. Então o Fluminense está focado nesse jogo e eu peço que o torcedor também esteja. Show de bola? Vamos torcer para o nosso Fluminense, 21h30, transmissão no Fox Sport e Facebook Watch. E vai ter uma live no horário do jogo, 21h30, você corre aqui pro canal, aqui no YouTube, canal Tricolado, a gente vai reagir à partida, eu, André e o Sansão, reagindo sobre tudo que aconteceu nesse jogo. No momento da partida, tem live pra gente torcer junto pelo Fluminense. Show de bola, a gente tem que passar, tem que ir lá para a semifinal e vamos ser campeão disso aí. Então vamos lá, 21h30 Maracanã, com o mosaico terceirizado do Mário, Facebook Watch e Fox Sport vão fazer a transmissão. A arbitragem é de um venezuelano vai apitar a partida, é o Alexis Herrera, vai apitar, hein? Olho nesse camarada aí, o VAR também na Libertadores não tá mole não, o que eu vi no jogo do Flamengo, as lambanças do VAR. Meu Fluminense tem que ficar atento aí com esse VAR também. Não é só no Campeonato Brasileiro, não. É generalizado aqui na América do Sul. Confronto direto. O confronto entre Fluminense e Barcelona de Guayaquil na história do futebol sul-americano. 4 jogos, 3 vitórias do Fluminense e apenas uma derrota. O Barcelona só derrotou o Fluminense uma vez. Sabe quando foi? Foi no último confronto em 2018 para o Florida Cup. Aquele campeonato lá do Mickey, lá da Disney. Florida Cup. Foi 3 Barcelona, 1 Fluminense. 3-1, caramba. Vamos falar um pouquinho do Barcelona? Vamos lá. Barcelona de Guayaquil, um time enjoado, está liderando o campeonato nacional, o campeonato equatoriano, junto do Del Valle. As duas equipes têm 9 pontos. O que faz o Barcelona ficar abaixo do Del Valle é o saldo de gols. O Del Valle tem um critério no desempate aí do saldo de gols maior do que o Barcelona de Guayaquil, mas o aproveitamento é de 100%. O segundo tem uma apertura e tem um clausura, que é o segundo turno, vamos assim dizer. Nesse segundo turno, que começou agora há pouco, o aproveitamento do Barcelona é ótimo, assim como do Del Valle também. Vem de 5 vitórias seguidas, não perde a 5 jogos, são 5 vitórias seguidas, juntando aí o campeonato equatoriano e a Taça Libertadores. Então tá empolgado, veio para o Rio de Janeiro animado, confiança. O treinador chegou aqui, deu uma entrevista aqui no Rio de Janeiro dizendo que o favorito é o Fluminense, jogou essa responsabilidade para cima do Fluminense. Então os camaradas estão igual, doido para dar o bote. O Fluminense tem que ficar esperto. Vou falar agora das qualidades do Barcelona de Guayaquil. Eu fiz aqui minhas anotações, peguei algumas coisas que são interessantes, que o Fluminense tem que ficar atento. Principalmente na velocidade de seus jogadores. Não é só na equipe titular que tem jogadores velozes. No banco de reservas também. Então, tem um bom elenco, tanto que os reservas, quando entram no segundo tempo, dão conta do recado, impõem muita velocidade. A maioria dos jogadores que entram no segundo tempo consegue manter a intensidade do jogo e a velocidade. Então, é um time que tem banco de reserva e tem um elenco farto. Cuidado com Damian Dias. Segundo a imprensa equatoriana, ele é o cara que organiza ali o meio de campo, que comanda as ações do meio de campo, é o maestro, é chamado assim pela imprensa equatoriana. Outro ponto importante são os laterais, tanto o lateral direito e o lateral esquerdo, são laterais que saem muito, são ofensivos, e os pontas também, tanto o Royos pelo lado direito e o Martínez pelo lado esquerdo. São pontas velozes que buscam a linha de fundo, partem para cima dos laterais, Egídio e Samuel Xavier, repito, Egídio
tem que ficar esperto lá, porque o camarada que vai atacar pelo lado dele, que é o Royos, é um ponta direita e é veloz, e os laterais saem. Pelo lado direito o Castilho e pelo lado esquerdo o Pineda. São bons laterais, saem muito. As jogadas são centralizadas, na maioria das vezes passam pelo Damian Dias, que é o organizador do meio de campo, mas também eles gostam de jogar pelos lados do campo. Então tem momentos que eles centralizam e tem momentos que eles abrem o jogo. Então eles não ficam com um esquema engessado. Há uma variedade de ataques, de posse de bola, de velocidade, de ações ofensivas pela equipe do Barcelona de Guayaquil. Também é muito bom no setor defensivo, a defesa deles tem tomado muito poucos gols. É assim no Campeonato Equatoriano e é assim também na Taça Libertadores. Está se caracterizando por uma equipe bem defensivamente. Isso muito por causa da compactação. Meu amigo, a equipe do Barcelona tem qualidade pra caramba. Resumindo, é uma equipe compactada, é uma defesa firme, tem laterais que avançam bastante, tem pontas velozes, ficam variando entre ataques pelos lados e por dentro, e o Damian Dias é o organizador do meio de campo. Olha, tá ruim de achar defeito nesse time. Mas o Fluminense cresce contra times assim, times favoritos, times fortes. O Fluminense costuma crescer, é o peso da camisa tricolor que a gente vai botar em campo para jogar. Então vamos lá, para a escalação do Barcelona de Guayaquil, como o Barcelona de Guayaquil vai a campo para enfrentar o Fluminense pelo jogo de ida. Goleiro Barray é o goleiro, o lateral direito é o Castilho, a dupla de zaga é o Riveros e o Leão, e pelo lado esquerdo o Pineda. O meio de campo é formado pelo Martínez, pela esquerda, o Pinatares, ali o volante mais centralizado, ao lado dele o Molina. E pelo lado direito, o Royos, fazendo suas ações ofensivas ali. O Royos, camisa número 7, pelo lado direito, e pelo lado esquerdo, o Martínez. A dupla de volantes, mais centralizados ali, o Pinatares e o Molina. E a dupla de ataque, variando, às vezes, a maioria das vezes, o Damian Dias fica um pouquinho mais atrás e fica mais na função de centroavante, o Carlos Garcês. Então, Damian Dias na armação do jogo e Carlos Garcês é a referência da equipe do Barcelona de Guayaquil, comandada pelo Bustos. Na maioria das vezes eles jogam no esquema 4-4-2, bem compactado, bem firme nas suas linhas, protegendo o setor defensivo e atacando em conjunto. Agora vamos falar do Fluminense. Vamos falar agora do Fluminense, que tem modificações importantes. Jogador importante foi barrado, já adianto, Nenê saiu aos 19 minutos do jogo contra o América, muito chateado, deu um bico na placa. A gente não sabe se ele foi barrado para esse jogo na Taça Libertadores por ter se irritado com a substituição, por ter jogado mal, se vai ser substituído por deficiência técnica, porque ele está vindo numa sequência muito ruim de jogos. Faz tempo que o Nenê não joga bem. Então pode ser por causa disso, pode ser por causa da irritação, pode ser uma punição, pode ser porque o jogo dele não se encaixa com a equipe do Barcelona de Guayaquil, também pode ser muito por causa disso. Barcelona é uma equipe muito veloz, que rouba a bola, é compactada, é fechada, e o Nenê não se encaixa nesse jogo, é bem claro, quem não se encaixa. É um jogador que prende a bola, cai muito pelo lado esquerdo, quando não é para cair, é para armar o jogo, deixa buracos no meio de campo. O Nenê tem isso, ele deixa aquele buracão no meio de campo, deixa espaço, aí o Barcelona vai ocupar aquele setor ali. Deve ser por isso que o Roger Machado vai colocar um jogador que ocupe pelo menos esse setor, que no caso será o Casares, vai jogar ali, jogador equatoriano, conhece a equipe equatoriana, sabe como é que é o sistema, como é que funciona o meio de campo dessas equipes. Então um cara bem experiente para fazer essa função e ter um pouquinho mais de velocidade do que o Nenê. Minha preocupação é o Casares continuar atuando do jeito que estava atuando também, porque o Casares, todas as vezes que ele entrou, no segundo tempo ele não correspondeu. Aí sai o Nenê, entra o Casares e o problema continua o mesmo. Essa é a minha preocupação. Tomara que o Casares acorde para esse jogo, que faça o jogo da vida dele contra os equatorianos. Lembrando, o Fluminense passando desse jogo, passando dessas quartas de finais, tem um jogo de ida, tem um jogo lá no Equador, que eu já adianto, saiu o resultado lá no Equador, o Fluminense e Barcelona de Guayaquil não terá público, lá no Equador também, não tem público aqui no Brasil, nessa quinta-feira. O Eduardo Paes não permitiu a entrada do público e lá no Equador também não permitiram. Então, sem público no Equador, já bateram o martelo definido. Pelo menos isso. Então, o Fluminense passando desse adversário nas quartas, pega o Flamengo ou Olímpia
na semifinal. Então vamos fazer esse jogo histórico, caso o rival aqui do Rio passe para a semifinal. Vamos lá. Retorno, vamos falar dos retornos. Nino, campeão olímpico, com medalha de ouro no peito, vai entrar em campo, espero que ele tire a medalha para jogar, mas ele é o campeão olímpico, volta para a zaga ao lado do Lucas Claro. Outros jogadores que retornam, pelo lado direito o Luiz Henrique, pelo lado direito o Gabriel Teixeira. Esses dois jogadores não jogaram contra o América de Minas. Problemas físicos, ficaram de fora, retornam agora. Boa notícia. E o Nenê barrado para a entrada do Casares. Então o time está modificado para esse jogo contra a equipe equatoriana. Espero que o Fluminense seja um pouquinho mais ágil, mais veloz, compactado, com velocidade, marcação alta, não deixar o Barcelona jogar, muito importante. Assemelha muito ao jogo do Flamengo. Então pressionar linhas altas, impedir, dificultar a saída de bola da equipe equatoriana, da defesa para o ataque, dificultar com essa marcação. Por isso que é importante, às vezes, a entrada do Casares, esses garotos vão retornando para fazer essa pressão alta. É uma pena que o Caio Paulista está fora desse jogo, porque ele faz isso muito bem. E também não é só ele que está fora desse jogo, quem está fora desse jogo é o Bobadilha. Bobadilha está em quarentena, também não vai jogar. Então Caio Paulista e Bobadilha são desfalques para o Fluminense. Vamos falar da escalação agora, completa do Fluminense para esse jogo? Então vamos lá, Marcos Felipe no gol, na lateral direita o Samuel Xavier, dupla de zaga, Nino e Lucas Claro, até que enfim. Na lateral esquerda o Egídio. Dupla de volante, Martinelli e Iago. Na armação Casares, pelo lado direito Luiz Henrique, pelo lado esquerdo Gabriel Teixeira e a referência é o Fred. Eu escalaria diferente, colocaria o André, adiantaria o Iago, entendeu? Botaria André, Martinelli, a dupla de volante já se conhece, colocaria no meio de campo mais à frente o Iago e o Casares, e uma dupla de ataque, Fred e Luiz Henrique, ou Fred e Gabriel Teixeira. Eu colocaria um 4-4-2 para esse jogo. Mas era esse time que o Roger Machado vai colocar em campo. Espero que o Fluminense faça um bom jogo, espero que também que você esteja aqui presente na nossa live às 21h30 para a gente torcer para o Fluminense, que o Fluminense faça uma boa partida, faça um bom resultado para administrar esse resultado lá no Equador. É muito importante que o Fluminense não sofra gol e que o Fluminense saia daqui com um resultado bem interessante para esse jogo da volta. Estamos na torcida, vamos aguardar vocês, vamos gritar muito gols nessa quinta-feira às 21h30. Então tamo junto, deixou o like, se inscreveu no canal, tô indo até lá. Flui!